E aí, gente, como é que vocês estão? O que vocês andaram lendo? Me conta aqui nos comentários que eu vou adorar. E vamos continuar essa série aqui do canal comparando livros de diário de leituras. Teve alguns livros assim muito legais que eu li. Olha só como é que eu vou começar esse diário de leitura, com Dom Casmurro de Machado de Assis. Você que acompanha este canal, você que vai com fé, força, a prova de resistência do Big Brother é acompanhar esse canal há tanto tempo, né? E você lembra que o problema com Machado de Assis foi superado, o primeiro romance de Machado de Assis. Eu já estava apaixonada pelos contos do Machado de Assis, e aí veio o Dom Casmurro. Dom Casmurro a gente vai falar em um vídeo aqui do canal melhor sobre ele. A história do Bentinho, a história meio que um romance assim de formação do Bentinho, desde a infância dele até uma idade mais avançada, aí por volta dos 50 anos, mais ou menos, ou 40 para 50 anos. E era prometido para ir pro seminário, porque a mãe dele falou que se a gestação vingasse, o filho dela, que foi o Bentinho, iria pro seminário. Então, essa história, ele tentando se livrar do seminário, só que ele conhece uma menina de uma família que depende, de certa forma, com muita gratidão financeira para a família do Bentinho, que é a família da Capitu, e eles viram amigos de infância, as famílias são muito próximas. E ele vai desenvolvendo aí um sentimento pela Capitu e a Capitu por ele, até que ele vai... Eu não sei se eu posso falar, mas acho que não tem spoiler do Casmurro, né? Bem, a história vai avançar e vai ter todo o dilema se a Capitu traiu ou não o Bentinho, tá? Acho que ele vai conhecer também, fazer uma amizade, que é o Escobar. Vai ter um amigo, o Escobar, que ele admira tanto, e vai ficar tendo esse dilema aí se a Capitu traiu ou não. O vídeo a gente vai conversar muito sobre essa questão. Se Capitu traiu ou não Bentinho é relevante em Dom Casmurro? Será que a gente poderia pensar em outra coisa quando a gente fosse ler Dom Casmurro? Ler Dom Casmurro, para mim, foi uma experiência em que depois eu sofri um efeito Dom Casmurro na minha vida literária, porque agora eu desconfio de todos os narradores. Eu fiz uma leitura conjunta com duas amigas que eu adoro, que é Dani e Leti, e daqui da minha vida real. Também a gente se fala na internet, mas elas são mais minhas próximas da vida real. E a gente meio tristinha, assim, querendo pegar uma leitura tranquila, tristinha no isolamento, toda essa mudança toda, a gente foi ler Um Caminho para a Liberdade, a Jojo Moyes. Essa história tão bonita, uma história que trata um pouco muito do tema das mulheres, né, talvez do machismo. A gente tem a história. Então, gente, eu acho que mudou alguma coisa, porque a bateria acabou e depois eu tive que fazer outras coisas e vamos continuar. Eu acho que eu tava falando de Um Caminho para a Liberdade, que a gente tinha... a gente tem essa protagonista que é uma inglesa, ela se chama Alice, e ela se casa bem repentinamente com um cara, tem umas questões aí familiares que a autora vai revelando assim no meio da história, mas ela se casa com esse cara que é dos Estados Unidos, e ele mora ali naquela região ali do Kentucky, e eles vão morar lá nos Estados Unidos, e de cara ela percebe aquela região assim mais rural, sabe, aquela coisa meio Texas, assim, daqueles filmes dos Estados Unidos. E ela já é recebida assim como aquela inglesinha toda fresca. E de cara ela vai se envolver em um projeto que acontece nessa região, muito gerido por uma moça chamada Marjorie, que também é vista nessa região assim como uma pessoa muito assim de personalidade forte e fora dos padrões, uma região que é bem conservadora. Então a Marjorie é fora dos padrões, ela não... o comportamento dela já é uma coisa mais assim para os nossos dias de hoje. E enfim, gente, essa Marjorie, ela lidera uma livraria itinerante, uma biblioteca itinerante, que leva livros para regiões bem afastadas assim da cidade. E aí a Alice, o que acontece? As pessoas, a gente vai ver aí nessa história, a economia do local, existe a família da Alice, que ela se casa, né?
ela é dominante, assim, ela tem muitos recursos e eles dominam a questão de mineração, assim, a parte de mineração ali daquele local com trabalhadores. Então o tema é o racismo, o tema principal eu acho que são mulheres, direitos das mulheres. E não só a Marjorie, mas a Alice vai conhecer mais mulheres nesse projeto e elas vão criar assim aquela coisa da sororidade. Eu lembrei, apesar de não ser desse gênero, mas eu lembrei muito de Pequenas Grandes Mentiras, que tem a série Big Little Lies. Eu acho que se você gostou, é possível que você goste desse livro aqui. Eu acho que a Jojo Moyes, ela manda muito bem em trazer enredos assim tocantes pra gente. Então foi uma leitura bem gostosa. Há alguns anos eu me propus a fazer meio aquela trilogia do gótico, sabe? Frankenstein, o Médico e o Monstro e o Drácula. E olha, o Drácula, do Bram Stoker. É interessante essa história, porque eu cheguei a pegar o Drácula, foi no início desse ano. Eu não me lembro o mês, assim. E eu gostei, só que eu não consegui avançar no livro. Eu ficava com a leitura amarrada. E como leitura tem isso da gente entender a nossa fase, a nossa etapa. E que cada vez mais as leituras, elas vêm e vão, elas não obedecem metas, elas não obedecem planilha Excel, assim, tudo certinho. A não ser quem trabalha com isso, gente, que aí vai ler como o meu trabalho, eu leio coisas do meu trabalho também. Mas a leitura, essa leitura que a gente gosta de fazer aqui, nós, é uma leitura que tem que ser assim. E o Drácula agora, ele foi uma história sensacional, a história toda contada por meio de diários, o que traz até um clima assim, poxa, a pessoa que tá narrando isso, que tá escrevendo isso, pode ter acontecido mesmo. É bem bacana. E a gente começa mais sob o ponto de vista do Jonathan, que é um rapaz que vai passar, acho que ele vai fazer uns trabalhos, não sei se acho que ele tá a trabalho lá na Transilvânia. E aí ele fica preso no castelo do Conde. Inclusive, eu acho que essa é uma parte das mais tensas. Tem outras partes assim um pouco tensas também, mas é uma das partes mais. O livro já começa bem na parte terrorzinho. Tem também um relato de um navio. Uou! Enfim, aí o Jonathan, ele fica narrando tudo que ele vê desse castelo. Aí, nisso, ele tá prometido. Assim, não é prometido. Assim, ele já tá noivo de uma moça chamada Mina. E ela começa também a narrar o diário dela, esperando pelo Jonathan. E não tem notícia do Jonathan. E em um determinado momento a gente vai ver outras situações acontecendo fora lá da Transilvânia. E como a gente já foi apresentado para essa parte da Transilvânia, a gente percebe que tem umas coisas acontecendo estranhas. E é isso, a gente vai conversar mais sobre esse livro. Eu vou gravar vídeo. E aí a gente vai poder elaborar mais. Porque o que eu fiquei muito prestando atenção aqui no Drácula foi porque foi a semelhança com o Crepúsculo. A semelhança não, né? Algumas coisas que tem nada a ver com o Crepúsculo. O que o Crepúsculo aproveitou do Drácula? Porque o Crepúsculo, em termos de literatura, né, foi uma história que antes de eu gostar de ler, foi uma história que eu li e eu gostei, eu consegui me concentrar naquela história. Daquela época eu gostei bastante. E eu acho que foi talvez aí uma introdução a essa coisa dos vampiros que eu tive na minha infância. O vampiro tá na nossa cultura de modo geral. Então perceber algumas coisas aqui já do Drácula, assim, realmente que dá um medo maior, que algumas incoerências com relação ao que a Stephanie Meyer optou por fazer para o vampiro, realmente descaracterizou a coisa do vampiro mesmo. Enfim, eu já li esse livro com esse olhar. E eu acho que ler o Drácula, já sabendo de tudo que a gente sabe do vampiro, é até melhor. Eu imagino como foi para as pessoas da época, porque assim, o vampiro não foi trazido pelo Bram Stoker, né? Teve o tal do Polidori lá, que andou com a Mary Shelley também, que trouxe a ideia do vampiro. Mas o vampiro, como a gente conhece mais, realmente veio daqui. Essa é a fonte, essa é a base.
livro maravilhoso que eu quero recomendar para vocês é A História do Novo Sobrenome, da Helena Ferrante. Esse aqui é o segundo volume da tetralogia napolitana. O primeiro livro, que é A Amiga Genial, tem até vídeo aqui no canal. Eu tive algumas dificuldades, assim. Eu gostei muito do livro, mas como Helena Ferrante, ela é bem endeusada, e com razão, porque a Helena Ferrante tem um jeito de escrever, uns temas, nossa senhora. Aliás, os italianos, geralmente, até agora, todos que eu li, tem uma coisa visceral, sabe? Então, a Helena Ferrante tem isso, e eu fiquei achando que tava alguma coisa estranha, porque A Amiga Genial foi um livro que não foi assim uma leitura maravilhosa. Eu tive alguns problemas. Eu acho que era TPM hormonal, alguma coisa assim. Porque eu tinha essa coisa das vírgulas, então tá lá no vídeo, né? Essa coisa do jeito de contar a história. Eu até fiz uma teoria lá maluca com relação à narração. E tem uma coisa, né? Eu li A História do Novo Sobrenome depois de ter lido Dom Casmurro. Então, a história é contada pela Lenu. Vamos dizer que a moça, assim, das amigas, ela é a mais correta. Mas é a que vai sair por um caminho aí da educação e do conhecimento. E a Lila, que é a genial, vai ter aí, eu não quero contar muito pra quem não leu o primeiro, mas assim, a Lila vai ter um caminho mais tradicional do que se espera da mulher aqui. E a sociedade aqui italiana desse livro, ela é muito patriarcal mesmo. Eu nem sei se aqui no Brasil já era um negócio mais tranquilo, sabe? Mas aqui é bem... E é bem violenta, sabe? Violenta nas palavras, nos xingamentos. Violenta na próprio toque, sabe? Aquela coisa de tocar, de bater, de dar tapa. Enfim. E a continuação eu amei bem mais. Assim, aí sim, eu fiquei endeusada por esse livro, por essa tetralogia, a partir desse segundo volume aqui. E aí eu quero saber se vocês já leram Helena Ferrante, qual livro da Helena Ferrante vocês mais gostam. Eu acho que até agora esse aqui tá o meu favorito, com A Filha Perdida. Gente, A Filha Perdida é um livro que é uma história sozinha, que é maravilhoso também. Gente, tragédia grega tá combinando muito com esse momento assim atual que a gente vive, né? Acho que sempre combinou. Eu li a Medeia, que tá nessa edição aqui do Melhor do Teatro Grego que eu tenho, da editora Zaha, e eu amei a Medeia. Então a trajetória toda das tragédias foi o Édipo Rei, que eu amo de paixão. Já deve ter saído o vídeo, já saiu o vídeo aqui no canal sobre Édipo Rei. É a minha preferida até agora, mas Medeia eu amei também. Tem também Antígona, que eu resolvi não fazer vídeo. Eu gostei, mas não foi tanto assim. E o Medeia eu amei também. A história da Medeia é a história que eu acho que muitas mulheres vão se identificar. A história da traição. Quem nunca? A história da traição. A Medeia traída pelo Jasão, que inventa de ficar com a princesa. Como a princesa, ou seja, a Medeia não é grega, né? Ela é trazida, ela ainda é estrangeira. Então ela se vê assim tão diminuída porque ele prefere a linhagem nobre, sabe? E a desculpa que ele dá, gente, a desculpa que ele dá, por favor, vocês vão amar Medeia, procura na internet, deve ter de graça também aí, né? Porque é tragédia grega, já passou tantos anos. E, gente, que coisa! A gente vai conversar também em vídeo sobre Medeia. Duas leituras fresquinhas que eu terminei, uma antes de ontem e outra ontem. Uma é uma história de fantasia adolescente, jovem, que se chama O Príncipe Cruel, da Holly Black. E eu gostei, assim, eu tive dificuldades, porque a história ela é bem complexa, ela tem trama política. É a história de uma menina que é a Judy, e ela é humana. E ela, logo no prólogo da história, a mãe é assassinada, ela vive com a mãe no mundo dos humanos, a mãe é assassinada e ela é levada pro mundo dos féricos, que são um mundo de fadas. E só que lá as pessoas rejeitam muito os humanos, não tem essa questão de preconceito com os humanos, então ela sofre muito bullying, ela é meio que maltratada, apesar dela ser protegida do atual rei. E a sucessão desse reino dos féricos tem aí 3 príncipes que
já sabe qual deles vai ser o próximo rei. E um dos príncipes é um príncipe assim que judia bem da Jude. E né, assim, ela sempre tentando se livrar deles, né, dessa corte que tá judiando delas, e aí dela e das irmãs também. E aí a história vai se desenvolver. Agora eu tive assim alguns problemas assim com esse livro, porque logo no começo ele ficou meio sem fazer sentido, porque que a Jude, ela acaba gostando das pessoas assim do mundo dos féricos, sendo que ela presenciou o assassinato da mãe e ela convive com o pai, né, que matou a mãe, sabe? E ela gosta. A irmã já tem assim algumas resistências, já gosta mais do mundo dos humanos. E eu acho que assim, essa história do Príncipe Cruel, eu posso não ter pego direito, mas eu acho que ela tinha uma possibilidade de tratar bem a questão da raça, porque tem essa coisa dos féricos não gostarem dos humanos. E assim, o desejo da Jude ela ama os féricos, porque eles têm magia, feitiços, né? Eles fazem meio que feitiços, e uma possibilidade também de trabalhar essa coisa de valorizar o que é humano também, até porque a Jude, ela vai se desenvolver em outras habilidades como humana. Mas enfim, é uma história bem gostosinha. Eu gosto de conto de fadas, gosto de fantasia, e foi bacana ter lido. Então agora eu vou terminar, prometo, que é com Lélia Gonzalez. É um livrinho pequenininho que tem uma mini biografia da Lélia Gonzalez. Lélia Gonzalez foi uma pensadora do movimento negro, do movimento feminista. É uma mulher muito citada na Djamila Ribeiro, na Carla Acotirene. Esses pensadores que estão nas coletâneas do Feminismos Plurais, que são essas coletâneas que ajudam a gente a entender o racismo, o feminismo negro, que tem a Djamila que organiza, né, que tem o famoso Que é o Lugar de Fala, e tem outros também, tem o Empoderamento, tem esse aqui é maravilhoso, o Racismo Estrutural, e tem outros aqui também. E essas pensadoras que estão nessa coleção sempre citam a Lélia Gonzalez. E eu fui conhecer a Lélia, e gente, é a nossa Angela Davis. A Lélia, ela é formada, a formação dela é História e Filosofia. E depois ela ainda foi adentrar meio que no mundo da psicanálise. Mais pra frente a gente vai conversar melhor sobre esse livro aqui. O que eu posso chamar a atenção aqui é que vale a pena conhecer a história dessa pensadora e o papel dela, tanto no movimento de militância, no movimento de prática. Ela participou de vários eventos. Eu não sei se vocês conhecem um pensador chamado Abdias Nascimento, que escreveu um livro que se chama O Genocídio do Negro Brasileiro. Eu até tenho, tá? Aqui, o Genocídio do Negro Brasileiro. E então a Lélia, ela tem um papel assim que eu destaco aqui nesse vídeo, é que ela vem de uma história de vida assim, que tem muito a nos ensinar. Pela época que ela estudou, ela era a única negra que conseguiu, e a gente vai ver como isso, né, que ela conseguiu ter um ensino superior, e como que isso também a distanciou das suas origens. E aí tem todo um processo que eu gostei, eu não queria falar assim para não revelar, mas eu gostei de como que ela se dá conta de que ela precisava voltar para as origens delas, né, a origem negra dela, e como que ela atuou mais nesse sentido de pesquisar no trabalho acadêmico dela, na pesquisa dela. Ela foi atuando nessa militância de descobrir aspectos psicológicos do racismo. E é isso, me contem o que vocês andaram lendo nessas últimas semanas, e até o próximo vídeo.